Olá a todos! Hoje vamos mergulhar em uma história fascinante do nosso sistema solar, falando sobre um visitante celeste que tem gerado grande interesse na comunidade astronômica e entre entusiastas do espaço, o cometa 13P Atlas. E antes que surjam especulações mirabolantes, deixo claro desde já, vamos provar com dados científicos sólidos e irrefutáveis que este objeto é de fato um cometa. Estamos em novembro de 2025 e o 13P Atlas acaba de reaparecer após um período em que ficou oculto pelo intenso brilho solar. No dia 31 de outubro de 2025, o telescópio Discover, localizado no renomado Observatório Lowell, no Arizona, Estados Unidos, conseguiu capturar imagens espetaculares deste objeto, voltando à visibilidade. Essas imagens representam um marco importante, pois finalmente podemos observá-lo novamente a partir da Terra. Para compreender completamente este fenômeno, precisamos traçar a trajetória do 13P Atlas pelo nosso sistema solar. Como todo cometa, ele segue uma órbita elíptica bem definida, com pontos de aproximação e afastamento em relação ao Sol e aos planetas. No dia 3 de outubro de 2025, o cometa passou relativamente próximo a Marte, o planeta vermelho. Este foi o primeiro marco importante de sua jornada recente. Depois, entre os dias 27 e 29 de outubro, o 13P Atlas atingiu seu periélio termo técnico, que designa o ponto mais próximo do Sol em sua órbita. Este é sempre o momento mais crítico e interessante para qualquer cometa, pois é quando o calor solar atua com maior intensidade sobre seu núcleo gelado. Durante esse período próximo ao Sol, o cometa ficou temporariamente invisível para observadores terrestres, devido ao intenso brilho solar que ofuscava completamente sua presença. Imagine tentar ver uma vela acesa ao lado de um holofote potente. Essa é a dificuldade que enfrentamos ao tentar observar objetos celestes próximos ao Sol a partir da Terra. Mas a ciência moderna tem seus recursos. A sonda Punch da NASA, estrategicamente posicionada no espaço, conseguiu fotografar o 13P Atlas mesmo durante esse período desafiador. As imagens capturadas mostram claramente o cometa, e aqui vale um esclarecimento importante sobre as técnicas de imageamento astronômico. Quando vemos rastros de estrelas nas fotos, isso ocorre porque a câmera está rastreando o movimento do cometa. Os softwares especializados podem então remover esses rastros e aumentar o contraste para revelar os detalhes do objeto estudado. Olhando para o futuro próximo, o dia 19 de dezembro de 2025 marcará outro momento significativo. Será quando o 13P Atlas passará no ponto mais próximo da Terra. Este será provavelmente o melhor período para observações amadoras, quando telescópios de menor porte poderão capturar imagens interessantes. E para completar sua jornada pelo Sistema Solar Interior, em março de 2026, ele se aproximará de Júpiter, o gigante gasoso. Vale mencionar também que durante o mês de novembro e parte de dezembro de 2025, a sonda JUICE, Joint Investigation of the Comet Universe in Space Environment, poderá fazer observações valiosas do cometa, preenchendo lacunas de dados que os observatórios terrestres não conseguem coletar. Agora chegamos à parte mais fascinante e tecnicamente rigorosa desta história. A comprovação científica inquestionável de que o 13P Atlas é de fato um cometa. E como fazemos isso? Através de análises meticulosas de magnitude, brilho e comportamento espectral. Pesquisadores de diferentes instituições ao redor do mundo compilaram dados de múltiplas fontes de observação. Temos medições do MPC, Minor Planet Center, dados do COBS, Comet Observation Database, informações dos coronógrafos SEC e dados da própria sonda Punch. Cada uma dessas fontes utilizou equipamentos diferentes, com calibrações independentes e metodologias próprias. Quando todos esses dados foram plotados em gráficos relacionando a data de observação com a magnitude aparente do objeto, algo extraordinário aconteceu. Houve uma coincidência praticamente perfeita com os modelos teóricos de comportamento cometário.
Não estamos falando de uma aproximação grosseira, mas de uma correspondência precisa que deixa pouca margem para dúvidas. Os modelos teóricos utilizados foram construídos baseando-se no comportamento conhecido de outros cometas do Sistema Solar. Quando criamos um modelo matemático que descreve como um cometa típico, deveria se comportar ao se aproximar do Sol, considerando fatores como sublimação de gelos, formação de coma e cauda, pressão de radiação solar, e esse modelo se ajusta perfeitamente aos dados observados de um novo objeto, temos uma confirmação científica sólida. Um dos aspectos mais reveladores foi a detecção e caracterização da coma do 13P Atlas. Para quem não está familiarizado com o termo, a coma é a atmosfera temporária que se forma ao redor do núcleo de um cometa quando ele se aproxima do Sol. É literalmente uma nuvem de gás e poeira que envolve o núcleo sólido. As análises revelaram duas componentes distintas da coma, a coma de poeira e a coma gasosa. A linha vermelha nos gráficos científicos representa a coma de poeira, e é notável como os dados observacionais se alinham perfeitamente com esse modelo. A poeira liberada pelo cometa reflete a luz solar de maneira característica, criando uma assinatura espectral inconfundível. Mas o mais impressionante foi observar o comportamento da coma gasosa. Quando o 13P Atlas se aproximou do Sol, seu brilho aumentou dramaticamente. A magnitude chegou a valores abaixo de 10, o que representa um aumento significativo de luminosidade. Este comportamento é exatamente o que esperamos de um cometa. O calor solar provoca a sublimação dos gelos que compõem o núcleo. Sublimação é o processo pelo qual uma substância passa diretamente do estado sólido para o gasoso, sem passar pelo estado líquido. No vácuo do espaço e sob a radiação solar intensa, os gelos de água, dióxido de carbono, metano e outras substâncias voláteis presentes no núcleo cometário sublimam rapidamente, criando a característica coma gasosa. Os dados coletados pelos coronógrafos durante o período em que o cometa estava atrás do Sol foram particularmente valiosos. Mesmo nessa posição extremamente difícil para a observação, os instrumentos conseguiram medir o brilho do objeto e, aqui está o ponto crucial, essas medições coincidiram perfeitamente com o modelo previsto para a coma gasosa de um cometa no periélio. O que torna esta comprovação ainda mais robusta é a convergência de evidências independentes. Não estamos nos baseando em um único telescópio ou uma única técnica de observação. Temos dados de telescópios terrestres de diferentes observatórios, dados de coronógrafos espaciais, dados de sondas interplanetárias, todos apontando para a mesma conclusão. Esta multiplicidade de fontes é fundamental no método científico. Quando diferentes instrumentos, operados por diferentes equipes, usando diferentes metodologias, todos chegam ao mesmo resultado, a confiabilidade da conclusão aumenta exponencialmente. É como ter múltiplas testemunhas independentes, confirmando o mesmo fato. Os modelos matemáticos utilizados não foram criados especificamente para o 13P Atlas. Eles são baseados em décadas de observações de outros cometas bem conhecidos do Sistema Solar. Quando um novo objeto se comporta exatamente como esses modelos previamente validados predizem, temos uma confirmação poderosa de sua natureza. É importante abordar diretamente as especulações que inevitavelmente surgem quando objetos celestes incomuns aparecem. Houve quem sugerisse que o 13P Atlas poderia ser uma nave alienígena ou algum tipo de tecnologia extraterrestre. Embora essas ideias sejam fascinantes para a ficção científica, a realidade observacional é muito mais prosaica e, deve-se dizer, igualmente fascinante à sua maneira. Um objeto artificial teria uma assinatura espectral completamente diferente. Não exibiria a coma gasosa característica, não responderia ao aquecimento solar da maneira que os cometas respondem, e certamente não seguiria os modelos de brilho baseados em sublimação de gelos. A consistência dos dados com modelos cometários estabelecidos efetivamente descarta explicações exóticas. Este caso do 13P Atlas ilustra perfeitamente como a ciência funciona. Começamos com observações,
Coletamos dados de múltiplas fontes, aplicamos modelos teóricos baseados em conhecimento prévio e testamos se esses modelos explicam adequadamente as novas observações. Quando tudo se encaixa, como aconteceu aqui, temos não apenas uma resposta, mas confiança nessa resposta. A astronomia moderna é uma ciência colaborativa e internacional. Os dados que confirmam a natureza cometária do 13P, Atlas, vieram de instituições ao redor do mundo, usando instrumentos tanto em terra quanto no espaço. Esta colaboração global é essencial para desvendar os mistérios do cosmos. Portanto, está cientificamente comprovado, além de qualquer dúvida razoável. O 13P Atlas é definitivamente um cometa. Não é uma nave alienígena, não é um asteroide incomum, não é nenhum tipo de fenômeno misterioso ou inexplicado. É um cometa se comportando exatamente como cometas devem se comportar. Os dados de magnitude coincidindo com modelos de coma de poeira, o aumento de brilho no periélio coincidindo com modelos de coma gasosa, as observações de múltiplos instrumentos independentes convergindo para a mesma conclusão. Tudo isso representa o método científico em sua melhor forma. Este é um exemplo educativo de como separamos fatos de especulações, como distinguimos ciência de pseudociência e como o rigor metodológico nos permite compreender verdadeiramente os fenômenos celestes que observamos. A ciência pode não ser tão emocionante quanto histórias de alienígenas, mas tem uma virtude inestimável. Corresponde à realidade. E convenhamos um cometa percorrendo nosso sistema solar, sublimando gelos primitivos que existem desde a formação do nosso sistema planetário há 6 bilhões de anos, trazendo pistas sobre as condições iniciais que deram origem aos planetas e à própria vida. Isso é absolutamente fascinante por si só. O 13P Atlas continuará sua jornada pelo sistema solar e continuaremos observando, medindo e aprendendo. Porque é isso que fazemos. Estudamos o universo não através de especulações ou desejos, mas através de observações cuidadosas e análises rigorosas. E é assim que a humanidade expande passo a passo seu conhecimento sobre o cosmos que habitamos.